Renan Camilo, primeiramente, parabéns por tudo que você vem fazendo pelo nosso esporte, parabéns e obrigado ao mesmo tempo. Como o pessoal sabe, eu estou bastante tempo no meio e eu fico muito feliz quando eu vejo profissionais do seu gabarito, que a gente fala, chegando e agregando ao nosso esporte. Então, começando assim, obrigado e parabéns. Ô André, para mim é um prazer, né, cara, te recebendo aqui em casa, né, e uma satisfação imensa tá tendo você aqui em casa para mim fazer esse bate-papo com você, né, que era ter um profissional desse, né, do seu gabarito, né, que leva as informações para o Brasil, passa tudo a respeito do rodeio, como é a vida, né, como é o profissionalismo do rodeio nos Estados Unidos. Né, eu tenho certeza que isso aí define a carreira de muitos competidores lá. Para mim é um prazer ter você aqui em casa, meu amigo. E eu vou começar esse vídeo indicando um vídeo que eu assisti hoje, que é do Gerson TC no trecho. Então tem muita informação que tem lá, eu quero que vocês vejam lá e aqui a gente vai continuar aquele vídeo, vamos falar assim. Legal. Porque senão fica repetitivo, eu gosto de indicar as pessoas que fazem trabalho como o Gerson. Legal. Que como eu falo, se tiver 20 Gerson TC fazendo o trabalho, é bom para todo mundo do esporte. Com certeza. Então ó, vai estar embaixo aí da descrição, Gerson TC no trecho. Tem muita informação lá e a gente vai continuar de lá para frente. Bora. Mas só dar um resumão aqui. Você montou em touro, porque eu vi naquele vídeo lá, né? Já, rapaz. Eu, né, iniciei montando em touros ali com meus 14 anos, 14, 15 anos, né? Até você já teve já um vídeo já que o próprio Quaresma mesmo já disse que a gente montou junto, né, e fomos muito dedicados, fui muito dedicado, né? Me esforcei muito, tentei, né, dei o meu máximo ali para mim ser atleta, né, meus pais me apoiaram muito, tinha arena, tinha touros, treinava, me dedicava muito e tinha muita referência, né? Até não posso deixar de citar, né, o campeão de Barretos 2010, Thiago Diogo de Faria, que foi um grande professor, né, um grande mestre para nós assim nesse esporte. E minha carreira parou, né, quando eu tive uma lesão séria, né, uma fratura séria, e eu parei minha carreira aos 22, 20 anos. Aí eu dei uma parada. Mas da onde surgiu essa paixão? Você sempre foi de fazenda? Curiosidade minha agora que está surgindo. Sim. Da onde surgiu essa paixão de montar em touro? Ou essa eu falo loucura com todo respeito, né? Porque não é um esporte normal. Sim, é loucura. Essa parte, não tem. Né? Minha família, né? Meus pais mesmo, assim, é da cidade, né? Meu avô, mais antigo, sempre trabalhou no sítio, depois veio para a cidade, mas nenhum deles, assim, foi influenciado por essa loucura. Né? Mas sempre quando chegava o rodeio da cidade ali, na novela América também, quando a gente era muito novo, né? E quando a gente escutava e ouvia as músicas que tinha relacionadas ao rodeio, o coração começava a bater forte. E aí a gente tentou começar, né? Na onde tem, né? Vamos ali treinar nos bezerros, vamos ali treinar naqueles garrotes. Eu e mais 2 amigos meus, que por sinal eram muito bons atletas também. E começou assim, numa brincadeira de criança, né? E aí foi ficando sério. Aí dentro da minha cidade mesmo tinha um tropeiro, tem um tropeiro muito bom, o Marcelo Espinosa, que ali deu oportunidade pra gente poder se dedicar mesmo e aprofundar no esporte. E falando nisso, quando você começou a montar, o que você via de mais difícil? Porque naquela época lá não existia uma preparação tão específica, principalmente no Brasil, né? Tá falando 2005, 2006, 2007 ali. Sim. Então não tinha uma coisa muito específica, né? Com certeza. Você tinha dificuldade? André, é bem legal essa pergunta, né? E às vezes até um pouco polêmica, né? A diferença, eu vou tentar assim, citar para você a diferença dos atletas de antigamente para os atletas da nova geração. Essa é a questão. Né? Muitos atletas antigos, né, vieram do homem do campo, vieram da fazenda. Né? Sempre as histórias que a gente vivenciava era de pessoas que ali trabalhavam com gado na fazenda cedo até a tarde, arriavam um cavalo cedo, uma mula, trabalhava na vacada. Quando chegava a tarde, o cara desarriava o cavalo ainda cansado, o cara ia montar num touro, ia treinar num touro. Então, sempre estava em atividade, né, relação ao gado. Então, sempre tinha aquela destreza do homem do campo. Porém, com os anos isso foi se passando, automaticamente, né, isso foi se deixando de existir. Hoje os jovens que iniciam no rodeio, inicia por ídolos, né? Inicia porque vê o seu trabalho, poxa, gosta do esporte, quer iniciar, mas muitas vezes ele não tem relação com a fazenda. Então a gente, assim, tem a diferença de você ter um profissional para amparar esse jovem que está vindo sem que ele tenha uma experiência com a fazenda. Essa é a diferença do atleta de antigamente, né, que vivenciava essa experiência rural, que era do homem do interior, né, para a nova geração agora, que muitas vezes o cara nem andar a cavalo, nem às vezes ele não tem nem um traje, muitas vezes,
que vamos falar assim, do country mais antigo, né, do cowboy mais antigo. E tudo bem, e ele pode ser um grande atleta, você entendeu? Então sempre tem essa divergência. Então antigamente não se tinha assim a filosofia ou a ideologia de precisar de ter um treinamento específico para montar num touro. Você precisava de montar em touros, sempre montando em touros. Agora hoje, né, eu acho que assim, muitas vezes, não vamos dizer assim, é deixar de aproveitar ferramentas que tem em nossas mãos para que a gente possa se profissionalizar e avançar mais no esporte. A gente não aproveitar das ferramentas que hoje o esporte nos concede, tanto a tecnologia, né, quanto os treinamentos que a gente tem para ajudar os atletas. Eu acompanhei algumas gerações de montaria em touro. Então eu sou da época do aquele famoso vídeo, citar o nome do Fabiano Vieira, Sim. Academia de Peão é Touro, tal. Certo. E eu, com a evolução, eu vejo que hoje, para o cara se manter em alto nível por muito tempo, além do dom, de tudo isso, ele tem que ter um preparo. Não sei se eu estiver errado, você me corrige, tá? Com certeza. Porque não só, quando eu falo se manter, não é só parando em touro 8 segundos, é de se manter sem lesão, com tudo isso. E esse tipo de evolução faz parte de qualquer esporte, acredito, né? Com certeza, André. Eu vou falar um pouco, né, até com o Fabiano mesmo, né, da primeira vez que eu vim aqui. Né, acho que você já tinha feito o vídeo com ele. Né, e ele mesmo falou para mim, falou, Renan, eu sou de uma geração mais antiga, né, eu não sou da geração que gostava de montar em touro, né, que não tinha, né, a base do exercício físico. E eu não tiro, né, essa ideia dele e de outros grandes atletas que foram assim, vamos dizer, guias, né, maestros aqui pra gente seguir o caminho deles, porque eu acho que essa é a raiz do verdadeiro rodeio. Eu acho que essa essência do peão de rodeio, ela não pode acabar. O dia que a gente perder essa essência, a gente está perdendo 50% do rodeio. Então, Fabiano Vieira, Guilherme Marque, Valdirão Oliveira, né, o Adriano Moraes, então tudo isso, né, foram grandes ídolos, né, que eu me inspirei. E eu acho que essa essência deles de peão não pode acabar. Porém, seria inútil da nossa parte não aproveitar as ferramentas, como eu disse, que o esporte hoje em dia nos oferece para você ter um condicionamento físico. Por que a importância do condicionamento físico? Agora a gente vai entrar nessa parte. Primeiro, porque quando você monta num touro, para que você consiga tecnicamente inibir a força do animal e a força da gravidade, você precisa ficar numa situação e num ponto que gera um desconforto muito grande para o ser humano, para o físico. Então, o exercício físico ele te condiciona a você ter um conforto em cima de uma posição de desconforto. Então, esse é o primeiro passo. O exercício físico te dá a base para que a técnica aplicada seja confortável numa situação de desconforto. Então, essa é a base para mim. Segundo pilar, o exercício físico, ele te previne de várias lesões, possíveis lesões que é normal, né, luxação do ombro, né, ligamento de joelho, né, estiramento, pubalgia, né, luxação de cotovelo. Vou falar numa linguagem mais ampla para que os atletas também possam entender. Então, o exercício físico ele procura ter essa prevenção. Imagina um atleta, vamos colocar numa temporada de times para que fica mais fácil, ele está competindo em alto nível, está sendo essencial para o time, está indo bem, com 3 meses ele luxa o ombro. Então provavelmente ele vai perder de 90 a 4 meses, ele pode estar perdendo um atleta, ou um estiramento, uma pubalgia, assim como o José Vitor Leme já teve, né? Uma pubalgia mais grave. Então, para que perder uma temporada se você pode prevenir? Para que bater a cabeça muitas vezes, vamos dizer assim, em eras diferentes? Para que você vai martelar um prego se você pode prevenir o seu corpo, que é a sua ferramenta de trabalho, a te proporcionar uma temporada boa de competição? Né? E se você lesiona, tendo essa condição física, essa base física, se você condiciona a sua recuperação, como você já foi um atleta, você sabe que é muito mais rápido um retorno ao esporte. Né? Então, tudo isso quem tem a ganhar é o atleta. Então, essa é a diferença que eu vejo do homem do campo antigo, que não tinha essas informações, e o cara era guerreiro, porque o cara montava em 4, 5 touros por dia, o cara montava a cavalo, o cara tirava leite, o cara fazia cerca, o cara cortava a cana, ele desgastava o seu próprio corpo. O dia a dia dele era o próprio treinamento dele. E isso mudou. Não adianta hoje a gente falar que... para um jovem ficar hoje, às vezes, no Instagram ou no WhatsApp e falar academia de peão é boa. É totalmente diferente da era do Fabiano, né? E falar isso só para usar, como vamos dizer assim, muitos usam como desculpa, né? Para não treinar. Com certeza. Eu tenho uma pergunta que é uma curiosidade que eu tenho. Eu sempre comparo algumas coisas com futebol porque é o que está mais claro na minha cabeça, o que eu acompanho também, do mesmo nível que eu acompanho montaria em touro.
O cara quando vem da Europa ou de uma outra liga para a liga brasileira, ele precisa de uma adaptação física, porque lá ele joga menos e no Brasil ele acaba jogando mais jogos. Tem uma porcentagem disso, eu estou falando, talvez falando besteira. Certo. Quando o cara vem do Brasil para os Estados Unidos, ele monta menos touros pela quantidade, mas ao mesmo tempo são diferentes touros que talvez exijam mais, como não sou eu que estou falando, os competidores falam. Perfeita pergunta. Você acha qual a adaptação que tem que ter para quem vem do Brasil para cá? Uma curiosidade minha, isso aí até para quem está assistindo que está no Brasil. Que é uma polêmica que tem, que eu falava que antigamente, quando eu cheguei aqui, tinha 25 competidores brasileiros e 18 no top do mundo. Certo. E hoje tem mais de 100 e continua com 20, 21 no top. Não estou falando de time, estou falando no geral, né? Vamos falar assim. Hoje no time tem mais. Você acha qual que é o tipo de adaptação que tem que ter para o cara vir do Brasil para cá fisicamente? Certo. Outra pergunta muito boa e complexa, né? Vamos colocar. Né? A nossa raça de gado, né? A nossa genética dos touros nossos brasileiros são totalmente diferentes em biotipo, né? Em morfologias. Né? Então, o pulo do animal brasileiro, né? Não é que seja menos que o animal dos Estados Unidos, porém a intensidade, né, a força e a aplicação na morfologia, né, no tamanho do animal é totalmente diferente. Então é uma pressão diferente que exerce sobre o competidor. Entendeu? No Brasil, a gente monta nos nossos touros levantam muita garupa, empurra muita gente na corda. Então, os nossos movimentos no Brasil proporciona e te propicia você montar um pouco mais relaxado, montar mais no equilíbrio, montar mais à vontade. Se você tiver já adaptado, for um peão de intermediário ou profissional, esses touros te proporcionam você montar com o corpo mais relaxado, sem que você tenha esse desconforto físico. Eles te deixam mais confortável e você consegue ser um baita de um atleta de ponto, se expor mais. No Brasil você consegue. Tem as adaptações da principal ferramenta de trabalho do atleta, que é a alça. Então uma alça alta também te proporciona você ficar mais relaxado. Te proporciona um erro e ela te dá tempo de você consertar aquele erro. Já nos Estados Unidos, não. Né? Essa genética apurada de touros aqui, né, e de touros que se formaram uma raça de rodeio, vamos dizer assim, né, os touros aqui, eles têm, né, por característica, pular mais com a frente. Né? E eu tenho observado muito, principalmente agora que eu estou tendo essa oportunidade de estar junto nas etapas, né, os touros, a frente dos touros são mais alta, então os touros já são rampados. Automaticamente sempre está atirando o competidor para trás. Então a própria pressão da força da gravidade, a intensidade, o giro, que é muito alto, né, são touros muito rápidos, muito velozes, faça com que todo momento abra o competidor. Então, quando você vem do Brasil, André, com aquela adaptação neural, já de ter montado uma carreira no Brasil de 6 anos, 5 anos, ser um baita de um ganhador de prêmio, no Brasil você vem com aquela adaptação, vamos dizer, proprioceptiva, mental, que você já está condicionado naqueles touros, quando você vem para esse tipo de touro, automaticamente você sente aquela pressão e a sua cabeça não tem essa adaptação ainda. Aí o que acontece? Muitas vezes o próprio atleta que teve uma carreira de êxito no Brasil, quando chega nos Estados Unidos, ele não vai bem, ele se abala mentalmente, ele começa a ficar perdido entre ele, muitas vezes ele tenta até mudar o jeito dele de montar, já começa a entrar em confronto, né, e tem essa queda de rendimento. Por isso que muitas vezes vem 30, 20 competidor e muitas vezes você vai ver que é sempre, às vezes, uma minoria que está no top, né, por conta dessa adaptação. E essa adaptação a gente pode usar de exemplo, uma baita de uma adaptação, o próprio Cassim. Né? Quando o Cassim veio para o Cassim, o que é agora o baita do campeão mundial, totalmente uma aplicação de uma nova adaptação, não uma quebra de estilo, né? Mas aceitando essa condição que os touros aqui te dá e fazendo essa transformação. E resumindo, mais ou menos pelo que eu entendi, falando do meu jeito AB de falar. No Brasil, você consegue parar num touro, às vezes, no mala de louco, que a gente chamava antigamente. Aqui é impossível fazer isso. Sim, no Brasil, vamos dizer, você consegue montar com menos força. Né? Vamos colocar um atleta que não pratica muitas vezes exercício físico ou não está muito bem condicionado, ele consegue bem. Ele consegue, porque ele não precisa de uma força aplicada. Ele consegue usar a própria força do animal para carregá-lo. Aqui o touro americano não carrega, vamos dizer. Ao contrário, ele te tira. Ele sempre está te tirando fora do eixo da gravidade dele, da rotação, seja na mão ou seja na contra. Né? Se você fazer muitos movimentos que você faz no Brasil, você não vai ter essa adaptação, não vai dar certo. Depois dessa aula que você deu agora, eu tenho uma curiosidade. Tem muitos treinadores aqui nos Estados Unidos que são bons de verdade, na sua profissão. Que eu considero bons porque a gente acompanha o que os meninos falam, que a gente escuta tudo.
Mas eu tenho na minha cabeça que o cara não pode ser juiz de futebol se o cara não jogou bola. Isso é o que eu tenho comigo. Legal. Por quê? Porque o cara não sabe o contato exato que ali, se foi falta, não foi se aquele contato é para derrubar, não é. Na minha cabeça, se eu estiver errado, você me corrige. O cara tendo montado igual você montou, facilita para você poder ter essa explanação toda sobre o esporte, né? É legal também, André. Eu, né, aos meus 20, 22 anos, né, eu não competi mais, parei porque eu tive uma grave lesão na minha perna, na tíbia e na fíbula, e já tive todas inúmeras lesões, que todas as lesões que um atleta possa vir ter, eu já tive. Vou citar algumas só para mostrar um pouco assim da vivência que eu tive, então eu sei que muitas vezes um atleta passa. Né? Então, por exemplo, eu tive a tíbia e a fíbula quebrada e tive uma trombose grave, né? Quase eu perdi a perna, essa foi a última lesão. Mas a primeira lesão minha, aos 15 anos, eu perfurei o pulmão, quebrei 4 costelas, perfurei o pulmão. Então a gente sabe a dor, a dor fisiológica que realmente o cara sente na pele. Ombro, eu tive 3 luxações no ombro. Cotovelo, eu tive uma fratura de cotovelo, uma luxação. Tive um sangramento no baço. E fora as lesões musculares, que eu sempre machuquei muito. E quando eu tive essa última fratura, né, que eu parei de montar, eu me dediquei a estudar isso na faculdade, né, que eu me falei, vou buscar, tentar ser um profissional, que eu acho que falta no mercado do rodeio isso, né, para apoiar e tentar diminuir também com a prevenção incidências de vários acidentes que tem por falta de fundamentos. Então, qual foi o meu principal objetivo? Colocar fundamentos, ajudar a ter fundamentos para que o jovem se proteja mais e tenha uma longa carreira. Então, mesmo assim eu não parei de montar. Profissionalmente eu parei, né? Mas eu tenho 2 touros ainda que eu sempre gosto de montar, porque o dia que eu perder essa sensibilidade com o animal, o dia que eu perder essa sensibilidade da montaria, eu estou deixando de pensar e estou deixando de sentir o que o meu atleta passa. Então isso para mim, para o Renan, não para outros profissionais, mas para mim, para o Renan, isso é muito essencial ter esse contato para não perder o que eles sentem isso na pele, né? Então isso para mim é muito importante. Mas aquele negócio, você na sua cabeça, um cara que não tem essa sensibilidade, lógico, não vai deixar de ser um mau treinador, não é disso que a gente está falando. Você acredita que isso daí, no próprio linguajar com o competidor, que isso é outra coisa importante. O profissional tem um linguajar com o competidor. Você fala a língua dele, você é um competidor. É diferente de um cara que só estudou, igual você estudou, mas que não tem a vivência. Muito bom. E tem formas para tudo. Ele pode ser um treinador de peão, com certeza ele pode ser, mesmo que ele não tenha montado. É isso que é o diferencial. Agora eu vou fazer uma crítica construtiva, né? Vamos colocar. Muitos profissionais no Brasil, treinamento físico para peão de rodeio, treinamento físico para peão de rodeio. Quais são os pontos essenciais do peão de rodeio? Vamos lá, vamos colocar biotipo, estilos diferentes de montaria. Então, para cada biotipo, para o peão maior, para o peão menor, ele tem um estilo diferente devido ao seu biotipo. Então, se depende do meu treinamento, eu posso atrapalhar o estilo desse atleta. De vez ele evoluir, eu posso atrasá-lo, eu posso perder performance. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, dentro do meu treinamento, né, se eu não entender como funciona o calendário rodeístico, eu também posso, de vez, prevenir ele de lesão, eu posso deixar ele propício a lesões. Como assim? Sério? Por exemplo, no Brasil, o calendário rodeístico é mais extenso que aqui. O cara ele vai no rodeio, em uma semana ele monta em 4 touros. Então ele monta quinta, sexta, sábado e domingo, entre semifinal e final, ele monta em 4 touros. Se ele volta para o meu centro de treinamento e eu não faço uma anamnese, realmente eu não olho, eu não tenho a sensibilidade de olhar o meu competidor e ver como ele chegou para mim, qual tipo de treinamento eu vou fazê-lo com ele, se é um recover, ou se é um treinamento, qual o tipo de treinamento eu vou utilizar, eu deixo o campo dele, que é o corpo dele, ácido. Então, quando ele volta para a próxima semana, ele já está suscetível à lesão. Aquela acidez, o lactato, né, já está em toda a musculatura dele, já está inflamado. Então, eu vou deixando ele mais propício. Porque o que eu vejo muitos profissionais é peão. O cara usa força, então ele acha. E quando ele acha, ele adiciona um tipo de treinamento que vai deixar esse cara mais propício. E no rodeio ele estira, no rodeio ele machuca, ele luxa ou ele quebra. Por quê? Por conta que o campo dele já estava bem acidificado, ele já estava propício às lesões. Então ele não machucou no touro, ele machucou na academia. Como que eu posso tentar diminuir isso? Eu, na minha carreira, eu fiz 5 cursos com o Adriano dentro da faculdade. Eu sempre fiz, os meus cursos foi um em São Paulo, eu fiz um com o Paulo Krimber e 5 com o Adriano. Foi os meus cursos que eu tive. Por quê? Eu fui buscar informação.
eu fui entrar realmente, o Adriano é o que tinha de mais técnico. Você já tinha parado de montar profissionalmente? Já tinha parado de montar. Profissionalmente, né, que você continua. Profissionalmente. Até mesmo, né, tem então uma história engraçada que em nenhum dos cursos, o Adriano, né, ele veio saber que, né, eu queria ser um preparador físico, né, de atleta de rodeio, assim, no penúltimo curso dele. Mas nos primeiros cursos eu estava até montando bem e ele me convidou nessa época, né, me indicou para PBR. Só que eu falei para ele, não, eu quero ser treinador de atletas. Né, fui até destaque assim, de um curso dele no Madrugadinha. E então tem formas. Eu não preciso de ir no curso para montar. Mas se o profissional quer trabalhar com atleta de rodeio, ele pode fazer o curso. Ele pode ir lá entender e buscar entender como funciona a técnica, para integrá-la nos exercícios físicos e entender como funciona a cultura rodeística, como funciona a cultura do atleta para poder aplicar. Porque não é simples, eu posso jogar inúmeros exercícios e falar isso para atleta de rodeio. Exercício por exercício, os Estados Unidos é o celeiro, é o berço dos melhores treinadores que tem no mundo. Né? E os competidores sabem disso, que nenhum tipo de exercício que a pessoa vai vendendo tem uma certa cultura, um certo bloqueio, que eles não vão aceitando tudo que vem. Então é aqui sobre linguagem, né, sobre você entender e ele pegar, aceitar e ver que esse produto vai beneficiá-lo, porque o peão de rodeio é desconfiado até da sombra. Se ele achar que isso não vai ser benéfico, ele já cria um bloqueio e já acaba por ali. Eu costumo falar, Renan, que tipo assim, o competidor de touro, ele vem aqui, ele, independente da língua, do que for, ele parando nos touros, ele cresce na profissão dele. Por exemplo, ele vem na divisão de base, na Training Pro, vai pro Velocity, sobe pro top. Sim. Independente de falar inglês, independente de ter amizade, independente de saber participar de uma reunião ou não. Eu, por exemplo, a minha profissão, e eu acredito que a sua, e um cara que eu falo que tem que ter uma estátua no Brasil, que é o Lucas Teodoro, que é um cara que, para mim, é o maior exemplo de todos os brasileiros, fora competidor, é a minha opinião pessoal. Eu sigo muito o que ele fez, né, o Lucas, de cabeça, inclusive. Hoje você está contratado por um time, parabéns, a gente já falou sobre isso. E não é apenas ser um bom profissional, você tem que ter outros recursos, como saber se comunicar, como entender os competidores, outras coisas que saem daquele negócio de ter que parar no touro e evoluindo. Você não, você é um cara que está preparado mais que um preparador físico normal. Até porque, pelo que eu vi no vídeo do Gerson, você novamente indicando, o link dele está aí embaixo, você não só se preparou no Brasil, como se preparou para trabalhar aqui também, né? Sim. Como é que foi todo esse... Você falou assim, eu vou para lá, eu preciso ter isso no meu currículo para poder chegar com esse objetivo de chegar num time. Como eu disse, né, anteriormente, eu tive um privilégio de conviver e de ter um início com vários competidores bons. Né? Apesar do Thiago Diogo, ele é muito crítico, né, um campeão de Barretos e um cara muito dedicado tecnicamente, então a gente conversava muito e ele, né, me auxiliou muito ali no começo da minha carreira quando eu tive esse objetivo. Né? Posteriormente, vários atletas que hoje eu trabalho aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar. Né? O José Vitor Leme, no começo da carreira dele, na própria minha cidade, a gente fez uma pré-temporada para ele poder vir para cá, eu conhecia ele, né? Eu vi de onde o José Vitor, né, chegou na minha cidade, de onde ele saiu. O próprio Luciano de Castro, né, a gente se conheceu no Brasil, eu treinei lá, o Quaresma, o Lucas Divino, né, Fábio Eleutério, né, grandes outros atletas, eu tive a oportunidade de trabalhar lá. E eu tive a ideia ali no começo de ter uma assessoria online para poder chegar em vários locais do Brasil onde eu não poderia chegar fisicamente, porque eu achava que um curso físico era muito pequeno, perto daquilo que a gente pode estar auxiliando para os competidores. Então eu montei uma assessoria online para que chegasse na minha assessoria, né, com grandes atletas, para mim poder adentrar nesse público, né, muitas vezes eu falava, olha, eu me ofereço para você, para treinar você, se você tiver resultado, a gente continua, né, e a gente depois trabalha rentalmente, né, tendo uma cobrança disso. Se você não gostar, tudo bem, a gente para por ali. Então esse foi meu começo. Eu me abri, eu me expus, né, e realmente o resultado ele é comprovado, o resultado vem. E isso eu estou dizendo para você em 10 anos de estudo e dedicação. E meu objetivo sempre foi vir para os Estados Unidos. Então eu me dediquei, falei, poxa, nos Estados Unidos vai estar sobrando. Né? Então eu me dediquei 5 vezes mais porque eu tinha medo de chegar aqui um dia, poxa, bem para trás e passar vergonha.
Então, nessa dedicação, apesar dos cursos do Adriano, né, eu estudava muito Jim Sharp, Joshua McBride, Tuffy Hedman, né, Gary Phil, né, Cody Custer. Eu sempre estudava muito esses competidores, a técnica americana, a técnica brasileira, que para mim que foi um baita de um profissional, o Adriano Moraes. Então, tentei sempre pegar os pontos positivos e negativos e aplicar na minha assessoria, né, o que eu consegui evoluir com isso, junto, integrando os exercícios físicos. E os resultados vieram. E automaticamente, o boca a boca dos peões, né, e a divulgação no marketing foi sendo bem aceita. E os resultados vinham, tipo, após 90 dias de treinamento, sempre a evolução, né, as pessoas eram finalistas, né, às vezes campeão, às vezes entre os 5. E aí eu fui adentrando nesse campo. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu tive, na minha época, quando eu ia vir, eu tive 2 vistos negados, então eu não pude vir para os Estados Unidos. Aí eu fui para o outro lado, eu dei a volta ao mundo, eu fui para a Sérvia, da Sérvia eu fui para a Itália, da Itália eu fui para Portugal, de Portugal eu fui para a Irlanda, até fiquei 6 meses na Itália, né, montei uma documentação italiana aqui dos meus antepassados, a cidadania italiana, e aí com essa cidadania italiana, com a ajuda de um amigo meu na Irlanda, o Marcos, um abraço para o Marcos, um cara essencial, excepcional, e me ajudou, me auxiliou a vir para os Estados Unidos, foi onde eu vim a primeira vez. E na primeira vez, o Luciano já estava aqui, ele estava fraturado na época, né, o braço dele, ele estava com fratura, ele falou, irmão, estou precisando de você, cara, você veio na hora certa. Comecei com o Luciano, foi vindo vários outros atletas através do Luciano, até chegar no Fernando. Quando que foi que você ajudou no Nashville? No Nashville, acho que foi O primeiro ano que ele foi campeão, não foi? O ano passado, ano com o Bruno hoje tá no Arizona, tá no meu time. Ano que o Bruno tava, o Edinelli tá no Nashville. E como que, tipo assim, tem americano também junto. Os Sim. brasileiros, todo mundo sabe da sua capacidade, da sua qualidade, do seu trabalho. Como que foi os outros times também trabalharam com você, mas vamos falar do time que você está hoje. Sim. Do Arizona, do Kobe Yates, e dos americanos que montam ali. Você mostrar esse trabalho para eles, que não adianta só, o americano a gente sabe o jeito que é, não adianta só falar. Sim. Ele tem que mostrar aqui, a gente com sabe certeza. o jeito que é. Com certeza, o americano, é por isso que eu digo, gente, exercício por exercício, os Estados Unidos é o berço do treinamento esportivo. Então não é uma plataforma de exercícios que eu chego com vários exercícios legais e posso colocar exercícios até bonitos, vamos dizer assim, por marketing e jogar, porque eles sabem. Né? A base do estudo deles vem de até de um treinamento esportivo. Né? Crianças aqui já fazem treinamento esportivo com 10 anos, com 11 anos já estão treinando na academia. Né? Então, realmente, para os brasileiros ainda é tranquilo. Né? Eles entendem de onde a gente saiu, como a gente construiu, mas os americanos não. Então, o americano eles têm que experimentar e ver se realmente é compatível, né, com aquilo com a proposta que foi colocada. Então, graças a Deus, a gente tive a oportunidade de eles experimentarem isso aí, principalmente o técnico ficou muito contente, muito feliz, era o que ele esperava. A gente fez, né, várias chamadas para poder explicar para ele o que realmente eu era, né, o que era a nossa proposta, né, de treinamento. E o Kishan, né, o Nick, né, o Colton Friesen também, que está no nosso time também, experimentaram disso aí. E eu acredito que ficaram satisfeitos, né, assim diz o nosso técnico, que ficaram satisfeitos. Né, e sou assim, suspeito em dizer dos outros profissionais brasileiros que estão ali, né, como o Denner, Eduardo e Luciano, porque os caras ali, para mim, isso é guerreiro. Bruno, são guerreiros demais, né, sou suspeito em dizer desses caras. E me fala uma coisa, eu falei no começo, só que a gente acabou não falando. Você precisou fazer um curso para poder trabalhar aqui nos Estados Unidos, certo? Sim, eu tenho... Só para o pessoal entender, porque tipo assim, não é só chegar também, você conhecer alguém e ajeitar. Sim. Né, a gente tem nos nossos países, assim como no Brasil e aqui nos Estados Unidos, cada país tem sua legislação. Né, então eu vim para os Estados Unidos, né, tem um curso de treinador aqui, de personal trainer, que eu realizei. E no Brasil, né, eu sou bacharelado em Educação Física, que é parte de treinamento esportivo, e alguns cursos de reabilitação que eu fiz, né, na área voltada da fisioterapia, né, então para integrar. Então, como treinar e como recuperar. Então, essa é a nossa formação, né, quiropraxia, né, liberação miofascial, né, para poder formar vamos dizer assim, uma estrutura, né, para ter uma estrutura para poder preparar, prevenir, né, e recuperar esses atletas após as lesões. Então, e mais esse curso que eu tenho de treinador esportivo daqui também. E me fala uma coisa, esse tipo que você falou de quiropraxia, eu sou meio ruim para falar desses treinos, mas
Você não só está treinando os competidores, como você atende eles também, né? Tem esse outro lado também que você trabalha para o time, mas você também tem o seu espaço que você consegue atender competidores também, né? Sim, eu acho muito importante, né? A quiropraxia em si para o atleta de rodeio, né? E estou atendendo ele, não fugindo da nossa pergunta, porque a quiropraxia ela deixa, né, teu corpo alinhado, né? Deixa todas as suas vértebras em alinhamento, todas as articulações alinhadas. E toda montaria, cada montaria que passa, o atleta ele sofre um desalinhamento, é normal pela pressão exercida do animal e a força do atleta. Então esse é o ponto importante. E eu venho atender, né, os atletas do meu time, né? A gente tem o cronograma de treinamento semanal, que a gente aplica todos esses métodos de treinamento e atendimento. E eu também faço atendimento também fora, antes, quando eu não estou na semana, né, não estou no rodeio, no começo da semana também, eu sou aberto também para atender os outros atletas de vários outros times, também eu tenho essa oportunidade também, essa abertura. Você parou e pensou que como o Lucas Teodoro, como o Adriano foi na montaria em touros, o Lucas Teodoro foi do Bullfighter, você está sendo um cara que está abrindo a porta, que daqui a muitos anos você vai ser referência para muitos outros que estarão chegando e copiando o seu estilo. Você tem essa noção que você está sendo... Eu sei que é sempre mais difícil, mas quebrando barreiras e abrindo um mercado para o seu profissional, para o seu estilo de profissional? Eu fico até assim, emocionado, sabe? Porque quando a gente passa assim, né, mandar um abraço e um beijo para minha esposa, para minha família, quando a gente passa pelo processo, né, a gente muitas vezes não cai a nossa ficha quando a gente chega na meta, né? E não caiu a ficha ainda, né? Porque o processo foi muito difícil, né? Eu acho que é mais fácil você ser um competidor, um ganhador de prêmio, que você tem mais respeito, do que você querer ser um treinador, sabe? Então críticas, né? Dificuldades, não, são portas fechadas, né? E entender que o competidor é correto. Muitas vezes muitos competidores no começo diziam não, porque, poxa, eu nunca vi isso, né? Foi muito inovador, é muito novo um treinamento específico para o atleta de rodeio, né? Até no Brasil e aqui também. Mas quando eu tive essa oportunidade, poxa, de trabalhar com esses competidores aqui, como eu já citei do meu time, pô, quem não sonhava em atender um Eduardo, um Luciano, sabe, o Denner, o João Ricardo, né, que foram pessoas ícones aqui que realmente fizeram a diferença e um porta de entrada para os outros atletas, né, porque eles são referência, né, são atletas mais velhos aqui dentro dos Estados Unidos, vamos dizer, mais experientes. Então foram portas de entrada para mim poder estar trabalhando com os outros. Então isso e quebrar barreiras, né? E os outros poder sentir e na pele o treinamento. Que nem ontem eu fiquei emocionado, né? Eu estava no elevador do hotel e aí eu estava subindo com o Eduardo Rossetto, até foi o aniversário dele ontem, meus parabéns para ele. E ele falou, ele foi na competição de noite, a gente teve uma conversa sobre técnica. E aí ele foi na competição de noite, montou e fez uma nota boa. Poxa, depois ele veio emocionado me abraçar e falar que quando ele abriu a porteira no brete, todo momento ele estava pensando na nossa conversa, sabe? Ele orou para Deus mostrar assim um ponto que ele queria consertar, um erro que ele tinha, ele disse. E ele estava muito emocionado. Então isso para mim é satisfatório. É a mesma coisa, é como se eu estivesse indo na garupa deles. Então quando um peão vai bem, quando um atleta de rodeio vai bem, essa é a minha vitória, sabe? Então isso para mim não tem explicação maior, não tem emoção maior. Então muitas vezes não cai a ficha, né? Pelo processo de poder chegar e trabalhar com esses atletas, não cai, tem hora a ficha ainda. Eu acho que foi uma brincadeira que eu fiz com o Lucas Teodoro num bate-papo como esse, que eu achei engraçado. Eu acredito que você já viu. Os profissionais da sua área no Brasil começando a colocar hashtag e comentário palavras em inglês. Você tem noção que é por causa do C isso? Não tem. Mas você viu já? Não, depois você me mostra isso aí, eu tô querendo ver. Eles comentando, tipo, hashtag, palavrinha em inglês já, que é por causa de caras igual você, que quebra a barreira, passa o que só você sabe o que você passou e vai passar para estar aqui. Sim. E você e sua família, provavelmente, sim, né? Sim. E para finalizar, eu vejo que você é um cara, eu não gosto de falar muito do pessoal, mas você é um cara bem religioso mesmo. E isso transmite uma paz pra gente. A gente que é amigo seu, que está próximo, transmite uma paz. O quanto essa fé sua ajudou para você estar aqui além do seu profissional? E você tocou assim numa ferida assim muito forte, né? Eu até me emociono um pouco, mas já passa. Quando minha esposa sempre sabe essa história, né?
e o próprio Quaresma, quando eu não chamei de Quaresma, eu chamei de Juninho, né? A gente, poxa, era amigo, assim, inseparáveis, né? E quando eu fraturei minha perna, acho que eu fraturei, você sempre se lesiona no seu melhor momento, né? Então, eu me fraturei no meu melhor momento, né? E aí, poxa, ele ficou muito do meu lado ali, eu sofri 2 anos, né? E ele veio para os Estados Unidos, e nosso sonho era sempre vir para os Estados Unidos. E aí, quando você passa, assim, por um sofrimento, né, vamos dizer, dentro da nossa realidade, e você não consegue realizar um sonho, você tem uma frustração muito grande. Então, ali mexe com o teu lado espiritual, o teu lado emocional. Ou você tem duas opções. Ou você desiste, sabe? Ou você desanima e fica frustrado, sabe? Para o resto da vida. Ou você levanta a cabeça e você luta com as armas que tem. Então, sempre eu acreditei muito, sabe? Eu sempre, Senhor, eu vou, assim, tudo que tiver diante do meu alcance, eu vou lutar, eu vou acreditar e eu vou seguir em frente. Então, eu levantava, caía, tropeçava, tomava não, chorava, levantava novamente, erguia a cabeça, me dedicava, chorava de novo, tomava outro não, fechava outra porta, me dedicava de novo, outra lesão, mas tudo isso, né, esse processo é legal, porque esse processo é a construção tua para quando você chegar na meta. Então hoje eu consigo trabalhar com liberdade, eu consigo trabalhar com segurança, com confiança, sabendo os resultados, porque eu vivi esse processo, sabe? Então isso foi essencial para mim. E hoje poder estar aqui após 10 anos, quando o meu sonho lá atrás era vir como peão e hoje eu estou vindo como treinador, para mim é gratificante, é uma gratidão imensa. E aí quando eu olho, né, essa semana, eu sempre trabalhei com competidores, com atletas de montaria. E aí quando eu olho, poxa, na porta da minha casa vem o Lucas Teodoro, para mim referência como bullfighter, como salva-vida. E ele falou, Renan, né, quero estar trabalhando junto com você, né, parabéns pelo seu trabalho e tal, etc. E ter um profissional daquele também dentro, sabe, começando já a construir uma nova história e ele fazendo parte disso comigo, para mim é um prazer imenso. Só que assim, são todos, eu acredito assim, propósitos de Deus. A gente consegue viver o propósito se permanecer na fidelidade com Ele. Somos pecadores, sabe? Somos falhos, mas nesse lado assim, espiritual eu vejo que quando Deus tem um propósito e você permanece firme com Ele, Ele cumpre o propósito. E demora, não é no nosso tempo. 10 anos, André. 10 anos. Um dia, meu maior sonho, minha mulher sabe, eu vou falar isso pra... eu senti no meu coração que um dia eu ia estar frente a frente com você. Você entendeu? E hoje está se realizando isso. Então, para mim, é um propósito muito grande, né? E que todos que estejam ouvindo a gente, sabe, não desista. Sabe? Não desista dos seus propósitos, né? Você, através da tua câmara, através do seu trabalho, você é uma porta de entrada para os jovens do Brasil para um dia vir para os Estados Unidos. Você é a chave de um sonho que eles veem um dia e falam, poxa, um dia eu quero dar com o André. Assim como foi para mim. E eu estou aqui. Então, obrigado pelo seu trabalho. Só tenho que pedir a Deus que Deus abençoe sua vida, sua família, cada dia mais. E você um dia foi um estímulo para um dia eu pensar, poxa, um dia eu vou estar de frente com ele, um dia eu vou estar conversando com ele. Então, isso foi essencial na minha vida. E com vocês, o Renan, primeiro, como é que eu posso qualificar exatamente treinador físico? Como é que é o correto para me colocar? Eu sempre, assim, na minha palavra mais técnica, né, eu gosto de dizer que eu sou um analista de desempenho técnico, né, de atletas de rodeio, né, e treinamento físico. Né, mas vamos colocar, né, auxiliar de treinador, auxiliar técnico, né, auxiliar de coach. O primeiro brasileiro responsável pelo físico e mental dos atletas de times do mundo. Você é o primeiro. Muito obrigado. Deixa um recado para todo mundo que te acompanha e um conselho, principalmente. Vou dizer, né, o primeiro recado é que, poxa, as promessas de Deus não são nos nossos tempos, não são no dia e na hora que a gente quer. Vai ter frustração e vai ter provas, né? Vamos dizer assim. Provas eu acho que é desafios. Né? Vai ter não, vai ter crítica, para ver o quanto você consegue persistir. Vai ter dor, vai ter sofrimento. Né? Mas se você acreditar e se dedicar incansavelmente, você consegue chegar. Deus, ele realiza, sabe? Ele não abandona. Né? Uma oração... Eu até, André, eu queria deixar uma palavrinha, sabe? Que eu senti agora no coração em relação a essa tua pergunta, né? Tem uma palavra que fala, né? Uma mãe, ela até pode esquecer de amamentar seu filho, mas o Senhor não esquece, né, a oração daquele que clama. Então, se uma mãe que tem um amor, a gente já sabe que ela nunca vai deixar de amamentar um filho, imagine Deus como vai deixar de ouvir uma oração nossa. Então, acredita no seu propósito, se dedica ao seu sonho, venha para cá para os Estados Unidos,
venha preparado fisicamente, tecnicamente, psicologicamente. Aos profissionais, né, que também sonham também em trabalhar com os atletas também, se dedique, busca entender, tem muitos profissionais abertos, né, para que a gente possa estudar o treinamento de rodeio, né. Eu sempre deixo meu Instagram, meu WhatsApp para as pessoas também, se precisarem ou se quiserem alguma informação, é claro, se for válido, eu estou disponível, né. A gente tem os cursos do Adriano Moraes, tem curso do Guilherme Marque, um baita de um profissional também, tem vários cursos que a gente tem para que a gente possa se profissionalizar e ajudar o rodeio. Ajudar o rodeio a se valorizar mais ainda no nosso país, formar mais campeões, trazer para cá eles para ser campeões mundiais aqui, representar nosso país, representar nossa bandeira, né? Eu acho que é isso. E quero agradecer também minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã e toda a minha família, né? Minha madrinha também e minha esposa que, poxa, chorou comigo e esperou para que esse momento acontecesse, cara. Obrigado, meu amigo. Parabéns. Muito obrigado, irmão.